Existem várias formas de rezar, existem vários métodos para fazer a nossa oração. E existem várias formas também de ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então que tal unir o útil ao agradável? Fazer uma leitura orante da palavra de Deus. O mês de setembro, desde 1971, é dedicado à Bíblia Sagrada. Mês de setembro é o mês da Bíblia, definido pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O objetivo de celebrarmos a Bíblia no mês de setembro é simples. O católico é preguiçoso e nem sempre se dispõe a ler a palavra de Deus. Na verdade, não deveria existir um mês da Bíblia, porque a Bíblia deveria ser praticada diariamente em nossas vidas, na vida de cada cristão. A cada ano, a CNBB recomenda a leitura de um livro específico, se dedicar a estudar um livro específico da Bíblia. Neste ano de 2019, a CNBB escolheu a primeira carta de São João. É um livro pequeno com apenas 5 capítulos, já pensando nos preguiçosos de plantão. Mas o nosso objetivo hoje é aprender a fazer a leitura orante da Palavra de Deus, também chamada de Lectio Divina. Existem várias formas de fazer, de praticar a Lectio Divina ou a leitura orante da Palavra de Deus. Podemos fazer individualmente ou podemos fazer em grupos. Cada membro do grupo tem que ter o bom senso de estar em estado de reflexão, de meditação, relaxadamente, sossegadamente, sem se preocupar com aquilo que está acontecendo lá fora. Devemos escolher um espaço onde não haja barulhos externos ou o mínimo possível de barulhos externos. Para praticarmos a leitura orante da Bíblia, eu vou ensinar 3 passos. Como eu disse, existem vários métodos. Eu vou por um método bem simples para que você aprenda e possa fazer no seu dia a dia. Se você já pratica a leitura orante da Palavra de Deus, a Lectio Divina, seu comentário aqui embaixo será muito bem acolhido, passando a sua experiência de como que você pratica a leitura orante. Com que frequência você pratica, se você pratica todos os dias, toda semana, uma vez por ano, ou nunca. Então vamos lá. Eu acho que a melhor forma de você aprender a fazer uma leitura orante da Palavra de Deus é na prática. E eu escolhi ensinar para você escolhendo um texto bíblico, que é o Evangelho deste dia, Lucas capítulo 6, do 27 ao 38. Porque este Evangelho é uma preciosidade e vem bem a calhar para nós neste momento, principalmente em relação a nós brasileiros, que andamos muito desunidos e intolerantes. A primeira coisa que nós vamos fazer é invocar o Espírito Santo, porque é Ele quem conduz a nossa leitura orante. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente e nosso coração para que a gente possa bem compreender, bem agir, bem escolher cada passo a dar em nossa vida. Você pode fazer a sua oração espontânea ao Espírito Santo com suas próprias palavras, ou pode rezar alguma oração formulada ao Espírito Santo. Neste caso, nós vamos à oração tradicional. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O primeiro passo é escolher o texto bíblico. Ou você escolhe antes da oração ou depois da oração. Como eu disse, eu escolhi o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, do 27 ao 38, que é o Evangelho deste dia. Vamos à nossa leitura então do texto bíblico e você já vai entender como que nós vamos realizar este primeiro passo da leitura orante da Palavra de Deus. A vós, porém, que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar teu manto, deixa levar também a tua túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar do que é teu, não peça de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo.
Se amais somente aquele que vos ama, que generosidade é essa? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que generosidade é essa? Os pecadores também agem assim. E se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber, que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai ajuda sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Texto maravilhoso, né? Por isso escolhi neste momento em que vivemos de intolerância, de vingança, de um desejar matar o outro, literalmente falando, e de castigar a quem vos fazem mal, incentivados, infelizmente, pelos nossos líderes políticos e até alguns líderes religiosos de algumas seitas protestantes. Enfim, povo de Deus, o meu objetivo aqui não é fazer um sermão, uma homilia a respeito desse texto. Escolhi esse texto por 2 motivos. Primeiro, que você pode escolher o evangelho do dia para fazer sua leitura orante, caso você não tenha um texto de preferência. E segundo, porque este texto é de fácil compreensão. Mas o primeiro passo da nossa leitura orante é ler e entender o que o texto diz. Eu já li. Eu acho que foi fácil de entender o que o texto diz. Mas existem algumas regrinhas para a gente exercitar a interpretação do texto. A primeira regra é quem fala. Nós temos que descobrir quem está falando. Segundo, para quem este personagem está falando. Quem é o locutor e quem são os ouvintes. Depois nós temos que descobrir o contexto. Por que este personagem está falando isto neste momento? Qual o motivo? O que motivou ele a falar isto? Alguém provocou ele, alguém perguntou algo, e aí que tá, você deve ter um mínimo de noção daquilo que você está lendo para que você compreenda. Neste caso específico, nós já sabemos que é Jesus falando a seus discípulos. Não está explícito aqui, mas a gente já sabe que quem está falando é Jesus Cristo e quem os ouve são seus discípulos. Então são estes os princípios para que a gente comece a compreender o texto bíblico. Existem alguns textos onde são fundamentais a gente entender por que está se falando para aquelas pessoas. São os exemplos das cartas de São Paulo, por exemplo, e no Antigo Testamento também se fala muito. Por exemplo, Moisés, por que Moisés apresentou os mandamentos ao povo que estava no deserto? Existe um contexto. Então, vejamos, fugindo um pouquinho só para que você entenda, o povo estava desanimado, perdendo a esperança, perdendo a fé, já blasfemando contra Deus devido às dificuldades de estar no deserto e não chegar à terra prometida, não ter uma perspectiva de chegar à terra prometida. Então Deus resolve pôr os pingos nos is, estabelecer ordens àquele povo para que Moisés continuasse a caminhada. E é nesse contexto que Moisés recebe e apresenta ao povo a tábua das leis, as tábuas das leis, os 10 mandamentos. Voltando ao nosso texto, eu já disse que ele é de fácil compreensão e o que mais nós devemos focar é que Jesus está ensinando seus discípulos. Então, aqui está o primeiro passo da leitura orante. O que o texto diz? É Jesus passando algumas regras aos seus discípulos. Ele ensina que nós devemos ser pacificadores e que o diferencial de ser cristão está no amor ao ser humano e não no amor seletivo. Amar os filhos de Deus como um todo, porque os bons e os maus são filhos do mesmo Deus. Alguns são filhos ingratos, mas cabe a nós levar o amor de Deus a todos, sem escolher a quem. Passada esta primeira fase, este primeiro passo, onde consiste em a gente fazer uma interpretação do texto, uma interpretação igual a gente fazia no nosso primário, na nossa primeira, segunda, terceira série escolar, nós vamos para o segundo passo. Em cada passo é aconselhável ler o texto novamente
Para que este vídeo não se estenda, eu não vou fazer isso, até mesmo porque se você quiser praticar, você pode voltar o vídeo aqui e ouvir o texto novamente. Você pode procurar aqui na internet, Lucas capítulo 6, versículos do 27 ao 38, e fazer a sua leitura quantas vezes quiser. O segundo passo é pegar este mesmo texto bíblico e acrescentar, não o que o texto diz, mas o que o texto me diz. O que o texto fala para para mim hoje. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, então é Deus falando comigo. Neste caso específico, Jesus fala aos discípulos. Quem que são os discípulos de Jesus hoje? Eu, você, cada cristão é um discípulo missionário de Jesus Cristo. Então Jesus falando aos seus discípulos está falando diretamente a mim e a você. E o que Jesus me fala? Ele fala que eu devo amar ao ser humano, sem observar os defeitos deste ser humano. A correção às vezes é necessária, mas o desprezo, o ódio, não cabe a mim que sou cristão. A justiça será feita, mas cabe a Deus essa justiça. A mim cabe amar, a mim cabe perdoar, a mim cabe ser generoso, caridoso com todos que se aproximam de mim. Devo tratá-los todos como meus irmãos. Não somente aqueles que me fazem bem devem receber o meu amor, a minha gratidão, o meu bem. É mais ou menos isso que o texto me fala neste dia. E baseado nessa minha interpretação, agora eu vou meditar o que está faltando em mim para atender esta solicitação de Cristo. Será que eu estou sendo um discípulo autêntico de Jesus Cristo e amado a todos como Jesus pede para que eu ame? Será que eu não estou devendo perdão a alguém? Será que eu não preciso perdoar ou ser perdoado? Como eu estou me relacionando com o meu próximo? Eu estou construindo pontes que unem as pessoas ou muros que dividem as pessoas? Esta é a minha reflexão. Mas obviamente que você está entendendo que eu estou fazendo isto para que você entenda que você pode fazer isso, essa interpretação com qualquer texto bíblico, desde que você tenha um mínimo de conhecimento bíblico. A primeira pergunta é o que o texto diz, interpreta o texto. A segunda pergunta é o que o texto me diz, e a partir daquilo que ele me diz eu começo a elaborar uma reflexão, uma resposta. E agora, a terceira parte, lembrando, em cada parte, em cada passo você lê o texto novamente, eu só não vou ler para não me delongar muito. O terceiro passo é uma resposta a Deus. É a minha oração, a minha prece a Deus, baseado naquilo que eu li, que Deus me falou e que eu assimilei do que Deus me falou. Nesse caso específico, eu poderia fazer uma prece mais ou menos assim. Senhor Jesus, envia-me o Teu Espírito Santo para que eu possa ser mais paciente, mais compreensivo, mais humilde, mais pacífico para com os meus irmãos. Que eu faça o bem sem esperar nada em troca e que eu possa ajudar todos que se aproximarem de mim. Que eu possa olhar para eles com o mesmo olhar que o Senhor olha para cada um de nós. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que fui intolerante, pelas vezes que não soube dar o outro lado da face para bater e quis me vingar, odiei, provoquei ira, provoquei discórdia entre os meus irmãos. Assim seja. Amém. Tudo isso é um exemplo para que você entenda na prática como se faz a leitura orante. E para finalizar a nossa leitura orante, que tal elaborar um propósito? A gente sempre tem alguma dívida, sempre tem alguma coisa pendente com Deus, com os irmãos. Então, neste quarto passo, eu vou elaborar um propósito. Não basta eu fazer minha oração, terminar, fechar a Bíblia e seguir minha vida. Eu já pedi a ajuda de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo, mas eu preciso fazer a minha parte. Neste caso, eu poderia lembrar se eu estou em dívida de dar o perdão ou de pedir o perdão a alguém. Se tem alguém que está precisando de mim que eu sei e até agora eu não me manifestei. É a parte prática. O que eu vou fazer para poder realizar a vontade de Jesus neste momento? Mas lembrando que também
Não é só fazer um propósito temporário, um propósito específico e fim de papo. O propósito tem que ser para a vida. Eu acho que deu para você compreender mais ou menos como se faz a leitura orante da palavra de Deus. Escolhe um texto bíblico e primeiro lê aquele texto sem compromisso, sem se antecipar, apenas interpretando, entendendo o texto em si. Para isso seguimos aquelas regrinhas, quem está falando, para quem está falando e o que fez este alguém, este personagem falar aquelas pessoas. Depois, o que o texto fala para mim hoje. Lembrando que sempre que Deus fala ao seu povo, nós somos o povo de Deus. Sempre que Jesus fala aos discípulos, nós somos os discípulos de Jesus. Então, sempre o texto está falando para mim também. E baseado naquilo que eu percebi que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, que eu preciso realizar para atender plenamente aquilo que Deus fala para mim, eu vou fazer um propósito concreto de mudança na minha vida. É isso aí, povo de Deus. Um abraço. Fica com Deus. Bora fazer a sua leitura orante e até a próxima.